Hoje é dia 5 de abril de 2021. Eu estou aqui com a turma dos nonos anos do Darcy Ribeiro. E nós vamos discutir agora sobre variedades linguísticas, uma atividade que foi enviada na segunda-feira passada. Então, eu me propus a ler com eles e a discutirmos e corrigirmos as questões. Então, eu vou pedir para que todos os alunos coloquem aí a data de hoje, o número da aula. Essa vai ser a nossa 8ª aula. Isso mesmo. Variedade linguística, número 2. E nós vamos, então, corrigir as questões. Para isso, eu vou precisar mudar de apresentação, tá bom, turma? Então, olha lá. Professor, Oi. eu nem terminei de responder as perguntas Então, eu vou ajudar agora. da variedades Do quê? linguísticas. Eu parei na C. Então, agora você vai conseguir terminar, Variedades porque nós vamos corrigir. Então, vamos lá? Então, era assim, estava escrito assim. Variedades linguísticas, número 2. Como já estudamos, a língua é o meio mais comum de interação entre os indivíduos nas reuniões diárias. Comunicação com familiares, contato com amigos, atuação no trabalho, além de ser fundamental no desenvolvimento de atividades políticas, culturais e científicas. A partir de agora, compreenderemos esse assunto mais um pouquinho. Leia atentamente o texto abaixo. Vou pedir para quem está com o microfone ligado, desligar, fazendo um favor. Português é fácil de aprender, porque é uma língua que se escreve exatamente como se fala. Isso aqui, né, é uma crônica curtinha do Jô Soares, em que ele diz assim, ó. Pois é, o português é muito fácil de aprender, porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. Não é como o inglês, que dá até vontade de rir quando a gente descobre como é que se escreve algumas palavras. Em português, não. Só prestar atenção. O alemão, por exemplo, que é coisa mais doida, não bate nada com nada. Até do espanhol, que é parecido, se escreve muito diferente. Que bom que a minha língua é o português. Quem souber falar, sabe escrever. Agora, falando sério, a nossa língua até que pode ser das mais incongruentes. Basta observar. Então, o Jô Soares publicou esse texto. O Jô Soares é conhecido, né? Vocês já devem ter visto na televisão, na revista Veja, em 1990. E aí, português é fácil de aprender? É mesmo uma língua que se escreve exatamente como se fala? O que você acha? Sinceramente, lendo isso aí Ou é quase como se nada. tivesse enfiado prego no meu olho, de tanto erro de português que tem, que dá até um negócio ruim aqui. Aí, Naila, porque na verdade, esse texto aqui, ele não está errado, de acordo com a linguagem popular, né? Nós temos a linguagem popular e a norma culta. A linguagem popular é aquela que as pessoas usam quando estão em casa, quando estão conversando com os amigos, quando estão falando consigo mesmas. Então, essa linguagem, ela tem suas próprias regras, mas ela permite que a gente se desapegue da norma culta. A gente não precisa seguir a norma culta. Por isso que aqui está escrito o português desse jeitinho, do jeitinho que a gente fala. E, na verdade, nós todos falamos desse jeito. Mesmo que a gente escreva o português, ninguém fala o português, todo mundo fala o português. Outra palavra que ninguém fala do jeitinho que se escreve, muito. Alguém aqui na classe fala muito, muito. Eu nunca ouvi alguém falar muito. Todo mundo fala muito, como se tivesse um N. Então, realmente, nós não falamos da maneira como nós escrevemos. E o Jô Soares criou esse texto para brincar com a gente, para mostrar justamente isso. Então, de onde vem o humor do texto? Do fato de que, na verdade, nós não falamos como escrevemos. Nós usamos outras regras para falarmos.
A língua que se escreve não é igual à língua que se fala. Então, é daí que vem o humor desse texto. E ele provou isto ao escrever do jeitinho que nós falamos. Nós falamos desse jeito aqui, ó. Ninguém fala fácil. Nossa, como foi fácil. Todo mundo fala fácil, com U. Né? Não é em toda situação que nós falamos foi fácil de aprender. Nós dizemos foi fácil de aprender. Então, nós falamos dessa maneira. Nós não dizemos por quê, muitas vezes. Nós dizemos embora por quê é mais difícil, né? Por quê a gente fala. Mas porque é uma língua que a gente escreve, nós dizemos porque é uma língua que a gente escreve, nem sempre nós dizemos escreve, tá? Então, realmente nós escrevemos de uma maneira diferente da maneira que nós falamos. Por isso que eu e a professora Josi, de português, da nossa escola também, dos 9º anos, temos gastado bastante tempo com vocês para discutirmos sobre variedades linguísticas. Porque o que você, enquanto aluno, precisa entender é que você precisa dominar a norma culta, mas não desvalorizar as outras formas de usarmos a língua portuguesa. E precisa saber, principalmente, quando você deve usar cada forma de escrever e falar da língua portuguesa. Porque há situações que exigem uma formalidade na língua, e outras não. Você não vai chegar para um amigo seu íntimo e dizer assim, olá, bom dia, como vai? Por favor, converse comigo. Como você não vai chegar para o professor dizendo assim, e aí, cara? E aí, tá tudo legal aí? Como é que vai? Sua véia? E aí, Que Bru? horror! Aí, tá bom? Então, essas coisas é que nós precisamos estar atentos. Que existem diferentes formas de falarmos e escrevermos a língua portuguesa. E nós precisamos dominar todas essas formas. A norma culta, eu acho que é a mais difícil, porque a norma culta, as regras dela nem sempre coincidem com as regras que nós usamos para falar. Então, ela está mais distante da gente. Por isso que nós precisamos da escola, porque a norma culta, muitas vezes, nós vamos ter contato na escola. Né? Às vezes, em casa, nós dizemos assim, você vai lá, ou nós vai, né? E lá na escola você vai aprender, ou aqui, né, na escola você vai aprender a norma culta, que segundo a norma culta nós devemos escrever, nós vamos. Tá bom? Muitas vezes em casa nós dizemos, tu vai? A norma culta não aceita essa construção está errada de acordo com a norma culta. De acordo com a norma culta é tu vais, com S no final. Tá bom? Ó, as portas fechou, nós dizemos muitas vezes. A norma culta diz que o correto é as portas, ou as portas fecharam, ou a porta fechou. Bom, a segunda questão, você concorda com o que se diz no início do texto? Por quê? Aqui era a opinião sua, né? Na minha opinião, eu não concordo, porque aqui está escrito assim, português é fácil de aprender, porque é uma língua que se escreve exatamente como se fala. Então, eu responderia, não concordo, porque o português não é falado da mesma maneira que é escrito. As regras da escrita são diferentes da regra da fala. A fala, ela aceita mais formas do que a escrita. A escrita, ela é mais rígida. A escrita, ela exige uma norma, né, um padrão, de acordo com as regras da gramática. A fala, não. A fala, você pode usar, por exemplo, os homens chegou. E todo mundo vai saber que são os policiais. Se você disser, os homens chegaram, ninguém vai pensar que são os policiais, porque os homens é uma gíria, né? É uma expressão usada para definir os policiais, tá bom? No texto, Jô Soares tenta fazer uma transcrição fiel da maneira de falar do brasileiro.
Transcrição é a ação de passar algo falado para a escrita. Copie 5 palavras, aqui tem erro de digitação, 5 palavras ou algumas palavras, era ou uma palavra ou outra, dessa maneira de falar que foram captadas pelo humorista. Eu vi várias atividades que vocês me entregaram e essa C foi fácil para vocês, porque nós tínhamos várias palavras, né, que foram transcritas aqui da maneira que se fala. Muito é uma delas, escreve, descobrir, como, quer, falar, né? A maioria de nós fala dessa maneira, né? Nós dizemos assim, eu quero falar. Na sala de aula eu ouço muito isso, eu quero falar, eu não quero escrever. Pela norma culta, né? Se fôssemos escrever isto, deveríamos escrever. Eu quero falar, não quero escrever. Tem um R no final, tá bom? Questão D. Você acha que as pessoas do país todo falam da forma como Jô Soares transcreveu? E aí, Naila, você que é do Sul, conte pra gente. Você acha que as pessoas do nosso país inteiro, do Brasil, falam da mesma forma que o Jô Soares transcreveu? Não, nem um pouco. Não, Tem muita coisa nem um pouco. diferente. Você teria algum exemplo aí? O exemplo que você trouxe para mim hoje, né? O dona não é usado muito aqui na nossa região. Nós usamos senhora, né? A senhora vai, que Érica? Não, foi errado, professor. Nós usamos senhora. E a Naila disse que lá no sul eles usam dona. A dona vai escrever na lousa, né? A senhora vai escrever A na lousa. própria E nós também professora temos. fala, dona. Como que ela fala, dona? Como é que ela Por exemplo, a dona de usa isso? matemática, Dá um exemplo. depois da aula de matemática vai ter aula de português. Aí ela fala assim, vocês fiquem aqui e esperem a dona de português chegar. E a gente fala o tu, Que e depois que a gente fala o tu, a gente fala uma palavra que coloca um S. Às vezes nem tem S na palavra, a gente coloca no final e puxa o X. E assim vai, é Olha aí. longo. Mas legal, Naila, você está contribuindo aí com a nossa aula. Então, vejam que a Naila deu exemplos concretos de que as pessoas não falam da mesma forma no Brasil inteiro, né? O pessoal do Sul tem algumas particularidades na maneira de falar, o do Nordeste tem outras, né? O trem, por exemplo, é uma expressão usada muito pelo mineiro. Ó, o trem! E não é o trem, não é o trem que a gente conhece das historinhas, né? Tem o trem que solta fumaça, que anda nos trilhos. Trem lá em Minas é qualquer coisa. Me dá esse... mãe, no Nordeste, é chamada de maninha. Maninha. Pai, painho. Igual dona aí no Sul. Tá? Então, além da diferença no registro da pronúncia, que esse acontece até dentro do próprio estado de São Paulo, né? O paulistano diz escrever, quem mora aqui na nossa região, no interior, diz escrever. Né? Escrever. Então, além dessas diferenças no registro da pronúncia, há ainda profundas distinções entre o que falamos e o que escrevemos, tá? Sem dúvida. Bom, quando falamos, geralmente temos o nosso ouvinte à disposição. Naila, você pode continuar a leitura, por favor? Eu só mostrei onde é que parou, que eu sou perdida. Aqui, ó. Aqui. Onde está o meu cursor. Achou? Isso. Uhum. Isso facilita muito porque, se ele não entender alguma coisa, podemos explicar melhor o que pretendíamos dizer. Já quando escrevemos, não temos o leitor presente. Por isso, precisamos antecipar as dúvidas e explicar tudo muito bem. Isto. Então, esse primeiro aspecto aqui nós colocamos para vocês pensarem um pouquinho que falar é mais fácil do que escrever, por diferentes razões. Uma delas, quando você fala, você gestos para acrescentarem informações à sua fala. Então, isso ajuda quem está
ouvindo você, né, o seu interlocutor, a entender melhor a sua mensagem. Além disso, quando nós falamos, nós podemos explicar melhor o que pretendíamos dizer. A gente diz, eu quero dizer, a gente repete, né, nós enfatizamos alguns aspectos. E quando nós escrevemos, não. Principalmente porque quando nós escrevemos, o leitor não está presente. Sendo assim, fica difícil para a gente saber qual é a dúvida dele, o que ele precisa que a gente repita, o que ele não entendeu, o que não ficou claro. Então, a gente tem que se esforçar mais, a gente precisa antecipar as dúvidas do leitor e nós precisamos explicar melhor na mensagem, porque nós não vamos ter os gestos e as expressões faciais. Tá? Além disso, o segundo tópico, Naila. Vou ler. Ai, peraí, que tá chegando mensagem. Pronto. Falando, podemos ter acesso às reações do interlocutor, uma das pessoas que participam de uma situação comunicativa, ou seja, de uma conversa, de um diálogo. Escrevendo, não temos possibilidade de avaliação imediata. Isso, né? Então, aqui é o exemplo que eu dei para vocês. Como o outro não está presente na escrita, eu não tenho como saber quais são as dúvidas dele. Quando ele está presente na fala, quando nós estamos numa conversa, você consegue saber, porque ele vai dizer, não gostei, não discordo. Se ele não falar, ele vai fazer alguma expressão que você vai saber. Né? Terceiro tópico, Naila. O falante pode alterar o texto, modificando-o a partir das reações de seu interlocutor. Isso. Nós podemos ir mudando o que nós estamos falando quando a gente percebe que o outro não está gostando do que a gente está falando. No texto escrito não tem jeito de fazermos isto. E por último, vou ler, na fala, geralmente não há possibilidade de apagamento. Na escrita, há possibilidade de revisão. Então, agora, nesse último ponto, nós estamos apontando um benefício da escrita, né? No que a escrita se torna mais fácil. Você pode consertar, você pode arrumar, você pode apagar e escrever de novo. Agora, você não pode devolver uma palavra falada para a boca, tá bom? Por isso, Cecília Meirelles dizia, ai, palavras, ides no vento, sois do vento, né? Ai, palavras, que dura potência a vossa. Quer dizer, uma vez dita, para sempre dita, não tem como retornar, tá bom? Bom, há muitas outras diferenças entre a fala e a escrita. Porém, para isso precisamos levar em conta outros fatores, que nós não vamos discutir agora. Sobre o que nós acabamos de ler, respondam. Cite aí uma série de situações em que usamos de preferência a língua falada e outras em que usamos a língua escrita. Então, vou chamar a Érica. Érica, em que situações nós preferimos a língua falada e em que situações preferimos a língua escrita? Não sei, professora. Como Podem não fazer escrever no perguntas, chat se vocês professora? preferirem. Hã? Quando vamos fazer pergunta, professora, é melhor falado do que escrito. Quando vai fazer pergunta. Em que situações estariam essas perguntas aí? Pessoal, quem está conversando sobre outras coisas no chat, analisem aqui comigo. Não desviem a aula aí. Ok? Para outras coisas. Por exemplo, nós preferimos usar a língua falada para conversarmos com nossos amigos. Não é isso, Érica, que você quis dizer? Para conversarmos com o professor. Então, nas conversas, nós preferimos a língua falada. Onde nós preferimos a língua escrita? Quando não temos Na muita leitura. intimidade, professora? Sim, e também em documentos, em livros, né?
na leitura de um livro, embora o gibi, ele traz para a gente uma situação da língua falada, né? O gibi, ele reproduz a maneira como o personagem fala. Então, as histórias em quadrinhos, elas entram na língua falada. Então, em que situações usamos a língua falada? Nas conversas com os familiares, com os amigos, com os professores, numa conversa de celular, né, sem ser pelo WhatsApp. E onde preferimos a língua, onde usamos a língua escrita? Usamos a língua escrita na escola, no trabalho, na leitura de livros, na leitura de cartas, em documentos, tá? Aí precisamos da língua escrita. B. Entre tudo que você citou da linguagem oral, quais não precisam de planejamento? As Conversas, né? conversas. Você não planeja, você vai conversando conforme as ideias vão chegando na sua cabeça. Tanto que tem hora que a gente faz assim, parece que nesse momento nós estamos pensando, né? Ou sem ideias, ou pensando sobre que palavra nós vamos usar para expressar a nossa ideia, ou sem ideias. Então, né? Então são marcas da oralidade, porque a língua falada ela não é planejada. Contudo, se você vai fazer um seminário, apresentar um trabalho na escola, aí você vai apresentar de maneira falada, mas você precisa planejar a sua fala, você não pode falar qualquer coisa. Se você vai fazer um teatro, também o teatro se utiliza da língua falada, mas você precisa planejar sua fala, você não pode falar qualquer coisa. Se você vai fazer uma novela, apresentar uma novela, você vai usar a linguagem oral, mas você precisa planejar. Você tem que decorar suas falas. Né? Até para arrumar emprego, né, professora? Até para arrumar emprego, exatamente. Boa, para fazer entrevista, participar de uma entrevista, você precisa planejar a sua fala. Agora, os textos escritos, a maioria deles, eles são planejados, mas tem textos escritos hoje em dia que não são planejados. Quais são os textos escritos que não são planejados? Que Mensagem vocês para os usam muito. amigos? Exatamente. WhatsApp, Messenger, tá? As mensagens para os amigos. Agora, cuidado, quando for Facebook, Instagram, é bom pensar antes de escrever, é bom planejar. Tem gente que acha que não precisa, mas precisa. Agora mesmo, vocês estão escrevendo no chat aí, eu dei uma olhadinha para ver e pedi para parar, né? Discutindo sobre outras questões que não estão relativas à nossa aula. Então, ali também você pode escrever sem precisar planejar, tanto que for escrever sobre outras questões lá, tá? A questão C da 2, o que você observou ao formular sua resposta anterior quanto à necessidade de planejamento? Que tanto os textos escritos como alguns textos falados precisam de planejamento. Mas a maioria dos textos falados não precisam, porque são conversas, né? Até aí tudo bem? Enquanto a Sim. maioria dos textos escritos precisam de planejamento. Dentre os escritos, quais são os mais parecidos com a fala? Faço essa. Falem aí para mim. Quais são os mais parecidos com a fala? Mensagens informais ou com os amigos, essas coisas? Isto, tá? Mas dentre os escritos, vamos especificar, Naila, são as conversas de WhatsApp e... Fala, Érica. E algumas conversas em particular em outros aplicativos? Sim, tá? Então, todo texto escrito em aplicativos mais pessoais, né, são parecidos com a fala. Inclusive chat, texto escrito aí no chat, como eu já dei o exemplo para vocês. Agora vamos ver então o próximo. Não consegui ir para o próximo, hein? Peraí, tinha deixado prontinho, não está aparecendo o ícone aqui para mim. Deixa eu ver como é que eu faço. Para ver os outros. Acho que vou ter que encerrar a aula, porque eu não estou conseguindo chegar no outro. Deixa-me ver.
Agora, consegui. Próxima folha. Pronto. Não vai precisar encerrar a aula, não. Aqui, questão 3. Estão enxergando? Opa! Estão enxergando a questão 3? Sim. Então, agora nós apresentamos para vocês uma música, né? A letra de uma música do Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, que é uma música conhecidíssima dentro do nosso país, Asa Branca. Então, ele usou nessa música a maneira como o nordestino fala, tá? Então, é porque ele não sabia escrever? Não, foi intencional. O Luiz Gonzaga igual o Soares no texto. Então, ele escreve que o povo da roça que ele está representando fala. Então, ele pôs assim: quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Nenhum pé de plantação, pro farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Vocês conheciam essa música? Sim. Sim. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Ela é linda. Luiz Gonzaga é Então, brabo, se eu rapaz. disse... É nada? Fala, Érica. Doutor, o que é asa branca? Asa branca é um pássaro, é o nome de um pássaro. É que não está aqui essa parte da música, mas ele diz que até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. É um pássaro. Então, se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. É uma música de despedida, né? Conta a história de um nordestino que se retirou da sua terra, do Nordeste, e foi embora para outro lugar por causa da seca. E ele deixou lá a Rosinha, que era a paixão da vida dele, né? Aí ele diz: hoje longe, muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo para mim voltar pro meu sertão. E ele tá com saudade. Esperem só um minutinho, Rico. Ele tá com saudade do sertão. Então é uma música de saudade, de amor pela Rosinha, tá? Uma música triste contando a situação do nordestino. E as perguntas eram as seguintes: a variante linguística utilizada na letra da música impede que brasileiros de qualquer região do país compreendam a canção? Sim ou não? Não. Dá pra entender Não, a maioria não das palavras. impede. Exatamente. Mesmo sendo a maneira típica de um nordestino simples falar, tá? Os autores nos fazem ouvir a voz dos retirantes, que sofrem o terrível drama das secas. Se ele tivesse utilizado a forma padrão, o efeito não seria o mesmo, tá? Você concorda com essa afirmação? Justifique seu ponto de vista. Sim. Eu concordo. Sim, né, Érica? Por quê? Porque se ele usasse a forma padrão, o texto ia ficar muito distante do nordestino, do retireiro aqui, do retirante exemplificado aqui na nossa música, porque o retirante não fala de acordo com a norma culta, tá bom? C. Procure no texto algumas marcas da variedade não padrão, da coloquial, da linguagem popular, da língua utilizada e copie. Então, nós temos várias. Oiei, no lugar de olhei. Fogueira, no lugar de fogueira, com i. Então-se, no lugar de então. Inté, no lugar de até. Tá? Então, várias palavras aqui usadas de outra maneira, que não é a maneira da variedade padrão. Observe a tira e depois responda ao que se pede. Então, vamos aumentar essa tira aqui da questão 4. Opa, aumentei muito.
tentar aumentar mais um pouquinho. É um HQ do Chico Bento, com seus amigos do sítio, para a professora. Então, a professora diz assim: Joãozinho foi à venda, comprou 2 quilos de arroz e 600 cruzeiros, um de feijão a 500 e um de toucinho a 1.200. Quanto ele gastou? Aí o Chico Bento diz assim: professora, será que eu posso ir lá fora um pouquinho? Claro, Chico. Aí o Chico sai da escola e vai lá na venda. E pergunta assim para o dono da venda. Ele é demais, né, gente? Adoro o Chico Bento. Se eu comprar 2 quilos de arroz e 600 cruzeiros, um de feijão a 500 e um de toicinho a 1.200, em quanto fica? Esse Chico é demais. Então, ao invés dele fazer a conta, ele foi lá perguntar para o dono da venda fazer a conta para ele, tá? Se pudesse fazer assim, seria muito mais fácil, hein? Ah, seria perguntar para os universitários, hein, na escola. Agora, enquanto as aulas estão sendo online, existe essa possibilidade, porque vocês podem pesquisar no Google, né, enquanto nós vamos discutindo as coisas aqui. Então, compare as falas da professora e de Chico Bento, um garoto que mora na zona rural, né, no sítio. Quem usa a variedade padrão? Quem pode me dizer? A professora. A professora. Por quê? Porque ela estava tentando fazer um jeito de todos os alunos entenderem, sem usar Isso. o termo da linguística de lá. Isso. Além disso, a professora, uma das funções de uma professora é ensinar a variedade padrão, porque nem sempre o aluno tem contato com a norma culta em casa, tá? Fora da escola. Então, por conta disso, os professores têm a preocupação com a norma culta para que o aluno tenha acesso a essa variedade da língua aí, tá bom? Agora, quem usa uma variedade não padrão nessa história? O Joãozinho. O Chico Bento. O Chico Bento, tá? Porque ele é do sítio, né? Que marcas dessa variedade você encontra na fala de Chico Bento? Comprar no lugar de comprar, se no lugar de ser, arroz com IZ no lugar de arroz. Arroz na norma culta não tem o A. De no lugar de D, tá bom? Bom, toicinho, que segundo a norma culta é toucinho. Vamos ver se a professora falou toucinho. A professora falou certo, de acordo com a norma culta. Ó, a professora disse toucinho, e o Chico disse toicinho, com I. Toicinho faz parte da linguagem popular. Toucinho que está de acordo com a norma culta. Então, é um bom exemplo para mostrar a diferença entre a fala da professora e do Chico Bento. Depois do que você aprendeu sobre variedades linguísticas, você diria que a professora fala certo e o garoto fala errado? Cuidado com essa resposta, justifique. Depois do que eu falei para vocês, e aí? Um fala certo e o outro errado? Não, cada um fala do jeito que foi criado. E do jeito que deve falar, de acordo com o contexto Isso aí. em que estão, tá? Então, não existe o certo e o errado. Existem variedades linguísticas, existem diferentes formas de se falar e de se escrever. Mas nós precisamos aprender todas elas. Então, isso também não quer dizer que você, enquanto aluno, pode ficar falando só a variedade, a linguagem popular. Nós vai. Você precisa aprender também a norma culta. Nós vamos, para você saber usar a norma culta quando o contexto exigir. Que pode ser um contexto de escola, um contexto de trabalho, tá? Bom, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Eu não estou escrevendo nos slides, porque eu não consigo abrir o slide ao mesmo tempo que eu estou abrindo essa apostila, tá bom? Então, por isso que eu não abri o slide. Então, vamos lá. Voltando aí. Vamos para a última folha. De novo. Tá lá. Então, vamos aqui. Falta agora a última folha, que é a 5. Olha lá.
que é justamente a história que vocês reclamaram, que não conseguiram enxergar, e que eu prometi que leria para vocês hoje aqui. Realmente ficou muito ruim, tá? A fotografia. Então, numa situação qualquer de comunicação, é necessário que os interlocutores tenham domínio do sentido das palavras utilizadas. O desconhecimento da variedade linguística empregada pode causar problemas de comunicação, como os que ocorrem nos quadrinhos abaixo. Então, vamos lá. Eu aumentei bastante, ainda assim, nem tudo a gente consegue enxergar. Então, eu vou ler aqui, acompanhem comigo. E eu vou mandar depois lá no WhatsApp da nossa sala, daí dessas imagens. Então, lá. Começando a leitura aí para vocês. Quem não se comunica, então isso é a parte do ditado popular, que é completado assim, se estrumbica. Então, alguém aí vai ter dificuldade para se comunicar e vai se estrumbicar. O título já nos deu a dica. Então, chega a Pipa e diz assim, Tina! E diz, estou preocupada com o rolo. Acho que ele não está enxergando direito. O rolo é o namorado da Pipa, que é essa mais gordinha. A Tina é essa de óculos. Aí a Tina pergunta, por quê? Aí a Pipa diz, ele me chamou de quadrada. Quadrada, imagine. Você não entendeu, Pipa. Quadrada é uma gíria. Quer dizer que você é desatualizada. É uma por fora, sabe? Então, tenho que ficar por dentro? Por dentro do quê, hein? Tem que ficar por dentro da jogada, do lance, saca? Da jogada, do lance. Então, eu tenho que jogar futebol? Não, jogada e lance são outros papos. Falei? Tina, nós estamos conversando há um tempão e eu não consigo entender você. Você só fala por dentro, por fora, jogada, lance, papo, saca. Eu não estou entendendo nada. Você tem que tomar jeito ou não conseguirá se comunicar com ninguém. É como diz o Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica. Então, quem que está com problema aqui de comunicação? É a Tina mesmo ou é a Pipa? É a magra ou a gordinha? Está parecendo a Lúcia Mariquinhas, né? Respondam para mim. Turma, quem está com problema de comunicação aí de verdade? A Tina ou a Pipa? A Pipa? É a Pipa, por quê? O que a Pipa não domina? O que ela não sabe falar? Gírias? As gírias de hoje em dia. Gíria, isso. Ela não conhece a gíria que a Tina está usando. Aí ela diz assim, ó, a Tina, é verdade que eu não me comunico? Aí a Pipa responde, se você se comunicasse, eu entenderia, né? Aí a Tina diz, isso é um grilo. Na era da comunicação, eu não me comunico. Tchau, tchau, diz a Pipa. Agora eu tenho que ir. Aí a Tina fica arrasada, porque ela não percebeu que, na verdade, a Pipa que não está entendendo as gírias que ela usa. Aí ela fica pensando, tenho que fazer algo, eu preciso me comunicar. Aí ela tem uma ideia, ó a expressão dela de ideia, ó. Já sei, vou até a biblioteca ler tudo sobre comunicação. Aí ela vai à biblioteca, esse não, esse é um dicionário. Pega os livros, dicionário! Por que não pensei nisso antes, ela fala. E aí nos últimos 2 quadradinhos. Pipa, olha o que eu fiz para a gente bater papo e você entender tudo. Escrevi um dicionário.
Aí ela responde para a Pipa. E foi um tremendo barato. Mas depois veio um cara muito grilado e começou a curtir uma comigo. Mas eu... E aí a Pipa, olhando o dicionário que ela fez, barato? Ah, significa farra, coisa legal. Agora, grilado, ah, aqui está. E aí terminou a história. Super legal essa história para um professor de português, turminha, porque ela mostra o que para a gente? A Tina conseguiu resolver o problema da Pipa, sim ou não? Sim. Sim, como que ela resolveu o problema da Pipa? Com o dicionário falando todas as gírias. Isso, mas o dicionário ela achou um dicionário com as gírias? Não, ela criou um. Ela criou um. Então, hoje também, vocês teriam que criar um dicionário das gírias de vocês para a professora Anne aqui, porque vocês usam as gírias que eu não entendo mais. As minhas gírias, de quando eu era adolescente, eram outras. Eu já contei para vocês uma delas, que é a do pão, né? Homem bonito, na minha época, era um pão. Olha que pão! E hoje, como que é homem bonito para vocês? Que gíria vocês usam? Boy, Homem bonito. gado. Bonito não é, dizer homem bonito não é gíria. Agora dizer boy... Eu chamo de. É que eu não lembro, acho que eu só homem bonito mesmo. Ah, agora o boy Boy, aí que da Érica, gatinho. gatinho, aí é gíria. É, Então, gatinho. Boy eu chamo aqueles gadinhos que fica correndo atrás, aí é boy. aí, ó, gadinho ainda. Ah, essa é gíria. Tá chamando o menino de gado. Olha, Samuel, olha, Luiz Otávio. As letras maiúsculas e ou destacadas indicam o aumento do tom de voz na história em quadrinhos. Então, toda vez que vocês têm letras grandes aqui, quer dizer que uma delas gritou, tá? A história em quadrinhos que você acabou de ler utiliza a linguagem verbal e não verbal. Justifica essa afirmação, né? Utiliza verbal na fala das personagens e utiliza não verbal nas expressões das... Antes Detalhe, de não falta uma encerrar a dúvida no aula, máximo. eu só vou combinar o seguinte com vocês. Eu vou colocar, tá? Eu vou colocar as respostas nos slides e vou postar para vocês na nossa sala de aula, tá? Lá no WhatsApp da nossa sala de aula, da turma. Então, as questões que ficaram faltando serem respondidas nessa aula de hoje, que são as questões do número 5, é isso? Da questão 5, eu vou postar lá a resposta para vocês corrigirem, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e até a semana que vem na nossa próxima aula. Tchau!